Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar nesse canal, ele saiu numa Eletrônica Total número 5 de 1988. Não há o mês indicado na revista, porque eu já expliquei que era uma política da revista na época, não dar a data exata para permitir a republicação, o relançamento. E esse projeto consistia num carregador de bateria. Bom, carregador de bateria é uma fonte, né? Mas ela tem que ter certas características que se casem com o tipo de bateria que se deseja carregar. Naquela época não haviam ainda aquelas baterias de nicádio, as pilhas recarregáveis, as baterias de celular e de outros equipamentos, elas não eram populares, eram muito caras. Então a bateria que a gente visou com esse projeto era a bateria de carro. Então muita gente ficava sem a partida do carro de manhã. E aí como é que tinha que fazer? Chamar o eletricista, né, de automóveis para vir com uma bateria suplementar e fazer a chamada chupeta, né, para poder dar a partida, né? Mas nós fizemos então um projeto bastante interessante que você poderia montar na sua casa e ter lá um carregador de bateria simples. Isso agradou muito aqueles leitores que gostavam de mexer em carro, as pequenas oficinas que não tinham dinheiro para comprar um carregador profissional, né? Então ter um carregador de bateria de 12 volts de carro era muito interessante. Então o nosso projeto, né, um carregador de bateria, ele tinha ainda um diferencial, ele tinha um ajuste da intensidade da corrente. Não era um carregador potente, ele dava no máximo 5 amperes. Isso aí permitia que aí, em algumas, vamos dizer, uns 20 minutos, meia hora, você tivesse uma carga suficiente para dar a batida no carro. Mas se você quisesse uma carga total, teria que deixar a bateria ligada durante a noite inteira. E esse projeto agradou bastante porque a gente usava componentes bastante populares na época, até hoje. 2N3055. Tanto que se você quiser, você ainda pode montar esse projeto. Olhe lá na descrição dos links, né? Você tem lá o artigo no site, né? Na descrição desse vídeo tem lá diversos links para outros artigos além desse, né? Falando de carregadores. E você ainda pode, então, montar esse projeto com vantagens pela sua simplicidade, porque realmente ele funciona. O 3055 era o transistor que a gente mais usava quando precisava controlar correntes intensas, porque ele era barato, era encontrado em qualquer lugar e ele tinha uma capacidade de condução excelente. Ele dissipava 110 watts, né? Podia trabalhar com tensões elevadas e a corrente máxima era de 15 amperes. Nós não usávamos 15 amperes como nesse projeto, até colocamos dois em paralelo. Por quê? Os nossos leitores ainda tinham dificuldade em manusear circuitos de potência e os dissipadores de calor que existiam no mercado não eram acessíveis, eram caros. Então muita gente até improvisava os dissipadores de calor com chapas de metal, o que não era a mesma coisa. Então com isso o transistor não chegava ao seu máximo e queimava. Então nós, quando usávamos o 2N3055, como deve ser feito ainda hoje, nós temos que analisar a sua área de operação segura. E nós fizemos isso nesse projeto com especial cuidado. Por quê? Não é porque o transistor é de 15 amperes que eu vou fazer ele conduzir 10 amperes e alimentá-lo com 50 volts, porque ele aguenta 100. Não, porque 50 volts com 10 amperes vai dar 500 watts e ele só dissipa 110 watts. Então não podemos fazer isso. Então isso aí tem que ser considerado no projeto. O produto da tensão que vai aparecer nele, no caso o nosso 12 volts, pela corrente que ele vai conduzir no máximo. Por exemplo, 5 amperes. Então aí ele vai dissipar 60 watts. Né? Então vejam que aí ele está dentro da sua operação segura. Deve-se considerar isso até hoje, quando você usa um transistor de potência. Certo? Nós vamos falar de datasheets logo logo, como interpretar e usar as informações de forma correta. Mas o circuito fez sucesso, porque ele tinha um ajuste através de um potenciômetro para a corrente. E a gente recomendou a ligação de um amperímetro em série com a bateria.
porque assim você podia ajustar a corrente na bateria, sem o perigo de sobrecarregar o seu circuito, né, e obter aquela carga que você precisava. O projeto fez sucesso, porque nós dávamos, inclusive, o chapeado dele, a disposição dos componentes, que não precisava usar placa, porque eram componentes grandes, fixados na própria caixa, que podiam ser interligados através do fio. Mais um projeto que fez sucesso. Gostou? Veja o link para a montagem, inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like e até o próximo.